Só no primeiro semestre do ano de 2021, aproximadamente 200 mil pedidos de medidas protetivas de urgência foram emitidos a nível nacional. As medidas protetivas de urgência podem ser concedidas pelo juiz em até 48 horas após o pedido da mulher agredida e podem ser determinadas, inclusive, antes da audiência com as partes. Caso seja verificado risco à vida, à integridade física ou psicológica da mulher. Os dados do monitor de violência indicam uma tendência de aumento dos pedidos de medidas protetivas de urgência, de 13,8% em comparação entre o primeiro semestre do ano de 2020 ao primeiro semestre do ano de 2021. A nível nacional, houve também um aumento de 15,1% de medidas efetivamente concedidas pelos juízes. O dano não é surpreendente. A pesquisa de dados oficiais de diversos países tem indicado que o período da pandemia de Covid-19 revelou um aumento de agressões físicas, psicológicas e sexuais contra as mulheres. Nós conversamos com a doutora Edna Coutinho, que é juíza aqui no município de Tangará da Serra, que falou sobre a questão das medidas protetivas. Como que inicia, né? Eu estou me sentindo coagida ou ameaçada pelo meu companheiro, pelo meu irmão, por alguém que tenha vínculo familiar, né, amoroso, familiar, como que eu procedo? Então, a vítima, né, a suposta vítima deve se dirigir primeiro à delegacia, é lá que começa tudo. Então, ela chega na delegacia, ela solicita as medidas protetivas. Tem várias medidas de afastamento, medidas para retirar o agressor, né, de dentro do lar, medidas para que impeça dele vender bens, para que ele não desfaça dos bens nesse período funciona. Então, assim, tem medidas de não ter contato. Então, são vários tipos de medida, suspensão de porte de arma, né? Pode pedir a busca e apreensão quando a notícia de que o parceiro tem arma é requerida também pelo delegado, a busca e apreensão dessa arma. Então, assim, são várias medidas que lá o pessoal da delegacia vai estar informando. Feitas essas medidas, elas são encaminhadas diretamente para o judiciário. E nós temos até 48 horas para deferir. Só que eu, tenho um entendimento que deve ser deferido de imediato. Então, chegou a medida hoje, essas medidas são deferidas de imediato. Então, não houve esse agressor. Há uma grande reclamação por parte dos agressores que as medidas são deferidas sem que eles sejam ouvidos. Eles não são ouvidos. Por quê? É feito um peso, uma medida entre a vida da mulher e se ouvir o agressor primeiro. Como é uma medida urgente, medida protetiva de urgência, a gente já decreta a medida, né, e depois, durante o processo, que vai se ouvir o agressor. Então, deferida a medida, a vítima é intimada, o agressor é intimado. Se ele descumpre qualquer medida, a partir dali, aí a vítima ou aciona a patrulha, porque nessa medida já é encaminhada para a Patrulha Maria da Penha já começa a fazer fiscalização. A assistente social do fórum e a psicóloga também passam a acompanhar, passam a conversar com ela. Por quê? Quando a vítima pede a medida e o afastamento do companheiro, muitas vezes ele é o provedor do lar. E aí a importância da rede, da integração da rede, né, que é composta pelo judiciário, pela delegacia, pela assistência social, pelo município, pela promotoria. Então, assim, todos os envolvidos na rede, porque nós temos a rede de enfrentamento à violência doméstica aqui em Tangará, né, nós temos um termo assinado e temos um grupo que a gente se comunica imediatamente. A partir do momento que aquela vítima precisa de uma cesta básica, por exemplo, já é comunicado, a assistência social já fornece, aquela vítima precisa de um acompanhamento jurídico. Então, assim que sai, a gente tem essa comunicação imediata. Nesse caso, por exemplo, é deferida as medidas. Se o agressor descumpre essas medidas, ele vai preso. De início, dependendo, porque aí quem impede a prisão não é a judiciária, aí entra o Ministério Público. Aí que o Ministério Público atua no caso de descumprimento. Então, assim, muitas vezes, mas não é preso. Se o Ministério Público entende que uma multa de um valor, que a situação não é tão grave, uma multa de um valor, primeiro se impõe a multa, depois a prisão. O judiciário, hoje, ele não impõe a prisão sem um pedido do Ministério Público ou do delegado. Não se tem essa possibilidade do judiciário decretar a prisão assim. Né? Mas é tudo muito rápido. A medida protetiva, ela corre muito rápido. O que às vezes demora, em razão do volume? São os processos, né? E os processos, o que mais impacta nas vítimas
e que aí já não é um problema do judiciário, mas é um problema do legislativo. Por quê? As penas desses crimes são muito baixas. Muito baixas. Então, assim, em regra, as pessoas assustam porque durante o processo ele fica preso. Aí, quando ele é condenado, ele é solto. E não tem como deixar preso. A lei não permite. As penas são meses. E uma pessoa hoje, para ficar presa por tempo, ela tem que pegar uma pena acima de 8 anos, né, se ela não for reincidente. Então, assim, impossível, as penas de violência doméstica não chegam a 1 ano, nunca. Então, assim, quando fica preso? Feminicídio, infelizmente, que aí já a pena é alta, mas lesão e outros crimes, geralmente, eles ficam presos durante o processo, porque eles causam risco à vítima, então nós podemos mantê-los presos durante o processo se eles causarem risco à vítima, mas quando é aplicada a pena, infelizmente, aí teria que ter uma mudança da própria legislação, né? Porque nós, judiciário, nós não legislamos, nós cumprimos o que a legislação traz e temos que cumprir à risca, né? Então, assim, às vezes o judiciário não faz nada? Faz, mas nós temos que cumprir a lei e a lei, infelizmente, ainda tem penas muito brandas. Doutora Edna, falando na violência doméstica, que infelizmente culmina no feminicídio, nós temos dados aqui no município, esses dados são preocupantes? Olha, nós temos muitas medidas protetivas. Tangará, tempos atrás eu fiz uma pesquisa com outras comarcas, por exemplo, comarcas muito grandes como Rondonópolis. Nós nos aproximamos deles com relação a medidas protetivas. Sinop, são cidades muito maiores, nós aproximamos em número. Então, assim, graças a Deus o feminicídio não é tão frequente, né? Tão frequente aqui em Tangará. Nós temos casos, mas não é tão frequente. Teve casos recentes agora, né? Esse caso recente em Cuiabá que chocou toda a sociedade, porque todo feminicídio choca a sociedade. Porque é um crime contra a mulher, é meio que uma covardia, né? Mas nós temos que trabalhar a questão também de grupos com os homens. O que nós queremos implantar agora no judiciário, que a lei traz, grupos de reflexão com esses homens, né? Também a gente cuidar da vítima, mas trabalhar a cabeça desses homens, mostrar para eles que essa violência ela é cíclica, ela é cultural, ela vem da criação, né? Os filhos são criados para mandar nas mulheres, então assim, eles são meio que autorizados, são construídos educação com base nisso. E nós temos então que mudar a mentalidade, a cultura, né? Colocar uma cultura de paz, né? A violência não leva a lugar nenhum e infelizmente pelo próprio porte físico, né? Ainda se tem e eu sempre digo, o feminicídio e a ameaça eles são uma linha muito tênue. Então a ameaça é um crime que é 1 mês de detenção, crime dito com a pena baixíssima. Mas no mesmo tempo que ele ameaça, ele pode escapar um pouquinho daquela linha e matar a companheira, né? Então o que a gente precisa agora é trabalhar também com os homens, né? Para que eles entendam que o que eles fazem é errado, porque há sempre uma reincidência muito grande, são sempre os mesmos, ele vai, volta, é cíclico, né? A violência é cíclica. Quando a senhora fala que esse comportamento do homem, ele é de casa, ele já vem da família patriarcal, do modo como ele foi criado, e ele não se restringe só ao homem. Infelizmente, nós vemos mulheres também falando. Houve uma oportunidade que houve uma agressão aqui, que foi muito vinculada na cidade, e eu ouvi mulheres dizendo, nossa, mas o que ela fez para tomar essa surra? Então, infelizmente, essa mentalidade não é só o homem, é as próprias mulheres. Às vezes acontece a situação das próprias mulheres, ela até que merecia. Então, assim, até impensável, né, uma mulher falar isso, mas a mentalidade que a gente tem que mudar é de todo mundo mesmo, né? Não só dos agressores, das vítimas, da sociedade. Então é importante o trabalho que a patrulha faz, que a OAB também está fazendo um trabalho agora muito bonito, que ele faz parte da rede, por meio da Comissão da Mulher, com a doutora Aline. Ela está indo agora, acho que vai começar sábado, começou essa semana, um trabalho de ir até o meio rural, conversar com essas mulheres, porque assim, o que precisa?
está orientando, né, instruindo, para que elas possam instruir os filhos, para que elas também possam entender que a violência não cabe em lugar nenhum. Né? E não há hipótese em que a violência é admitida. Hipótese alguma, né? Doutora, qual que é a mensagem que a senhora deixa para as mulheres que porventura esteja vivendo em algum tipo de violência, seja ela patrimonial, seja ela física, emocional, psicológica, e por receio ou por vergonha não denuncia? O primeiro passo é você reconhecer que você sofre a violência. Então, primeira coisa, reconheça. Se você está passando por um tipo de violência psicológica ou física, primeiro você reconhece, se conscientiza que você é uma vítima. E se você não tomar uma atitude, isso nunca vai mudar. Então, acho que acima da vergonha ou acima da exposição, né, a integridade física ser resguardada, a integridade dela, da família, dos filhos que vivem nesse tipo de violência, porque é reproduzida pelos filhos, né? A gente sabe disso. Então, antes de tudo, pensar na família, pensar nela, pensar que ela precisa se resguardar fisicamente e psicologicamente. Eu falo porque uma violência física, ela até cura, mas uma violência psicológica, você pode fazer anos de tratamento que você nunca mais volta a ser quem você era. Então, assim, deixar de agir por uma vergonha ou por exposição não é a melhor saída, né? A sua vida está nas suas mãos, a vida de cada um está na vida, né? Cada um tem a sua vida em suas mãos e é preciso acabar com isso. As pessoas nós estamos aqui para ser felizes, para viver bem, com saúde, para viver em paz, né? Então, eu falo, escolham viver em paz, escolham agir. O começo é difícil, todo começo da medida é difícil, o judiciário está, sim, amparando. Quando é necessário decretar prisão, a gente decreta. Quando é necessário tomar medidas mais severas, a gente ampara. Uma medida protetiva não passa de um dia para o outro. Pode ser que não seja intimado porque não encontra, mas é deferido no dia que chega. Então, assim, com relação ao respaldo do cumprimento, tendo a notícia de cumprimento, a gente decreta a prisão. Então, assim, a vida de cada um está em suas mãos, né? Escolha ser feliz, escolha viver em paz, ainda que você tenha que passar por um período difícil, mas é a melhor saída.